Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Letras Pretas. Eu espero que vocês estejam acompanhando as publicações do canal e que elas estejam sendo interessantes para suscitar reflexões e também para aprimorar sua prática em sala de aula. Hoje eu trouxe uma referência teórica. É esse livro aqui, Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks. Então, Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade. Eu gosto muito desse livro da Bell Hooks. Eu li há uns 3, 4 meses e eu acho o livro extremamente relevante para trabalhar com a formação de professores, porque é um livro que muda a nossa forma de pensar sobre a educação. A Bell Hooks é uma autora estadunidense, ela escreve ensaios, artigos teóricos. Ela trabalha muito com a questão do feminismo, do combate ao discurso hegemônico da supremacia branca, e ela é uma autora que tem sido bastante traduzida atualmente aqui no Brasil. Então, facilmente nós podemos encontrar outros livros dela, felizmente. Esse livro aqui eu gosto muito porque ele é bem pedagógico. Ele dialoga muito com a pedagogia da autonomia de Paulo Freire. Inclusive, Paulo Freire é uma grande referência para Bell Hooks. Ela defende muito a pedagogia da autonomia, a pedagogia proposta por Paulo Freire, em que o aluno é o sujeito do conhecimento, que ele não é uma tábula rasa em que o conhecimento é depositado. Inclusive tem um capítulo até que ela dedica justamente ao Paulo Freire. Esse livro é muito interessante para pensar em como a educação pode ter uma proposta diferente. Ele tem 14 capítulos, tem a introdução e o índice remissivo. Eu gosto muito da escrita da Bell Hooks porque ela faz a gente refletir sobre a nossa própria experiência como alunos. Então ela faz a gente revisitar a sala de aula, não como professores, mas como alunos. E na introdução ela fala muito sobre essa experiência. Ela vivia no sul segregado dos Estados Unidos, então ela frequentava colégios em que havia apenas alunos e professores negros. E ela fala sobre a questão da segregação e como a integração racial acabou prejudicando de certa forma os alunos negros, porque como eles tinham professores negros, eles eram tratados de uma forma diferente. Eles não eram apenas mais um aluno na sala de aula. Os professores exploravam todos os potenciais deles. E ela fala sobre a questão também das limitações que eles tinham. Então, por exemplo, as opções dela eram ser dona de casa, se casar, ou ser professora, ou trabalhar como empregada doméstica. Então ela sempre gostou de escrever, o sonho dela era ser escritora, e ela demorou um pouco para conseguir realizar o seu anseio de publicar livros, porque a trajetória dela mostra que ela foi uma mulher que trabalhou durante muitos anos em empresas privadas e ela tinha pouco tempo para escrever. E quando ela começou a ingressar no universo acadêmico, ela enfrentou muita resistência, muito preconceito. Eu gosto muito da trajetória da Bell Hooks porque ela é um exemplo. Imagina uma mulher negra fazendo mestrado e doutorado na época que ela fez nos Estados Unidos. Ela fala inclusive de uma experiência que ela teve, que um professor disse para ela na pós-graduação: eu vou fazer questão de que você não se forme. Então ela é um exemplo de mulher batalhadora, de professora muito engajada com a questão da autonomia, com a questão do protagonismo. Então ela fala muito sobre o nosso papel como professores. Será que nós não estamos exercendo o nosso poder sobre essas crianças, sobre esses jovens, de forma violenta? Porque o professor ele tem um certo poder, sim, ele é uma autoridade na sala de aula. Mas será que nós estamos despertando o lado melhor dos nossos alunos? Ela fala muito sobre a sala de aula como um lugar de tédio. Então, a sala de aula tem que ser um lugar que provoca a reflexão, que leva à construção do conhecimento. E eu gosto muito desse diálogo que ela estabelece com o Paulo Freire. Porque é isso, a educação ela precisa estar comprometida com a libertação. E que libertação? Libertação contra preconceito, de ordem de racial, de ordem de gênero, de ordem de sexualidade. Então, o objetivo da sala de aula é promover um ambiente seguro. Eu gosto muito dessa forma como ela fala. Então, como nós vamos tornar a sala de aula um ambiente seguro? Porque o nosso objetivo não é que todos pensem da mesma forma. Inclusive, ela mostra que as diferenças elas devem ser reconhecidas. Nós não precisamos pensar da mesma forma, nós precisamos aprender a nos expressar e a defender interesses coletivos, não interesses individuais. E a educação é uma forma de moldar mentalidades, com comprometimento pela luta contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia, contra a intolerância religiosa. Então ela mostra que os professores tiveram um papel extremamente importante na trajetória dela. Ela mostra que ela se tornou uma sujeita negra insurgente,
uma sujeita negra contra o sistema, justamente porque ela teve professores que olharam para ela. Então eu gosto muito dessa forma como ela escreve, ela faz esse convite para autorreflexão, porque não tem como desassociar teoria e prática. Não dá para desassociar mente e corpo. Então nós estamos em um contexto. Qual que é o nosso contexto? Por exemplo, eu trabalho em uma escola aqui da região de São Paulo de periferia. Então, não adianta eu trazer um discurso para os alunos dos vencedores, independentemente da região que nós trabalhemos, porque o discurso que impera nos livros didáticos, que impera na sociedade é o dos vencedores, é o dos opressores. Qual é o contradiscurso que nós estamos levando para a sala de aula? Então, como eu vou emancipar um sujeito, fazer com que ele pense por si mesmo, com que ele pense de forma crítica, se eu não trago também esse outro ponto de vista, que infelizmente muitas vezes é relegado ao esquecimento. Então, o Brasil, por exemplo, ele foi descoberto. Como assim descoberto? Então, muitos discursos hegemônicos, eles imperam no ambiente escolar e nós precisamos mostrar o outro lado da história. Então, falar é tomar partido. Então, contar a história é tomar partido. Você conta a história a partir de um determinado ponto de vista. Inclusive, esse trecho dela lembra muito a Chimamanda, então o perigo da história única. Então vamos começar a história de um outro ponto de vista, porque o que define quem venceu e quem ganhou é o discurso. E ela critica muito essa questão do discurso supremacista branco, que é o discurso que geralmente impera nas escolas, nos livros didáticos. Na sala de aula nós não devemos pensar todos da mesma forma e se expressar da mesma forma. Nós temos o direito à voz. E é isso, ela incentiva muito o professor a escutar os alunos, porque depois que ela foi para a pós-graduação, ela teve muita experiência do silenciamento, como se os saberes dela como uma mulher negra não fossem válidos na sociedade. E ela mostra muito a importância que teve a sua família na sua formação, eles apoiaram os seus estudos, ela tinha possibilidades limitadas, mas as poucas possibilidades que ela teve, ela aproveitou. E eu gosto muito porque, gente, é um livro lindo, é um livro que transforma a nossa mentalidade como professores, faz a gente questionar a nossa prática. Nós sabemos que a nossa prática ela precisa ser repensada cotidianamente. Então, muitas vezes, que discurso nós estamos levando para a sala de aula, que reflexões nós estamos suscitando, o ponto de vista de quem nós estamos confirmando. Gostaria de ler um trecho aqui para vocês, que ela fala muito sobre a questão da abertura, tanto do professor quanto do aluno ao aprendizado, que a escola tem que ser um ambiente seguro para os alunos. Um trecho da página 25, o título é Pedagogia Engajada. A educação como prática da liberdade é um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender. Esse processo de aprendizado é mais fácil para aqueles professores que também creem que sua vocação tem um aspecto sagrado, que creem que nosso trabalho não é o de simplesmente partilhar informação, mas sim o de participar do crescimento intelectual e espiritual dos nossos alunos. Ensinar de um jeito que respeite e proteja as almas de nossos alunos é essencial para criar as condições necessárias para que o aprendizado possa começar do modo mais profundo e mais íntimo. Nós, professores, precisamos ter coragem de transgredir as fronteiras que fecham cada aluno numa abordagem do aprendizado como uma rotina de linha de produção. Então nós sabemos que há pouco tempo a escola se tornou um ambiente democrático, que incluiu de fato as camadas mais pobres da população. Mas será que a escola modificou a sua estrutura? Por exemplo, hoje nós temos um horário fragmentado, passou 45, 50 minutos, é outro professor, é outra matéria. Nós sabemos que a escola tem ainda muita dificuldade de trabalhar interdisciplinarmente. Então agora a aula de geografia, acabou a aula de inglês, acabou a aula de educação física. E muitas vezes nós cobramos resultados com uma estrutura obsoleta, né? E além disso, ela trata muito da questão da epistemologia. Então, que conhecimentos nós estamos valorizando na sala de aula? Será que nós estamos valorizando o conhecimento que emana dessa comunidade escolar? Então, por exemplo, quando nós trabalhamos em uma comunidade de periferia, quais conhecimentos aquelas pessoas possuem? Quais movimentos culturais tem naquele ambiente que nós estamos trabalhando? Será que nós não estamos tentando impor uma forma de ser, uma forma de pensar aquelas pessoas, desvalorizando aquilo que elas já sabem, aquilo que elas possuem, aquilo que elas valorizam? E esse livro, ele tem muito essa provocação. Então a educação tem que ser uma prática de liberdade, e muitas vezes ela acaba se tornando uma prática opressora também. Uma forma de mudar o mundo é por meio da educação.
Só que a nossa educação está comprometida com qual discurso, com qual lado da história? Ela está comprometida com o aluno, com a mudança de paradigma que nós mesmos, professores, podemos propor? Então, como eu posso trabalhar de uma forma que motive meu aluno? Como eu posso trabalhar de uma forma que tire o grupo do lugar de conforto? Como eu posso sair do meu lugar de conforto, que é o livro didático, que é o discurso pronto? Como eu vou construir um outro discurso? Como eu vou usar a minha voz para propor uma nova pedagogia? Então, esse livro eu recomendo muito ler, com a pedagogia do oprimido, com a pedagogia da autonomia. Eu gosto muito da forma como ela fala do Paulo Freire. Ele é um inspirador para ela, para todos nós. E é muito interessante também, para finalizar, sobre essa questão da língua. Eu, por exemplo, trabalho com sala de leitura atualmente, mas eu sou professora de língua inglesa. E às vezes a gente entra em conflito. Por exemplo, nós somos brasileiros, falamos português, é a língua do opressor. Só que a língua que nós falamos, apesar dela ser a língua do opressor, foi uma língua que nós transformamos. Então, por exemplo, o português brasileiro ele é muito diferente do português de Portugal. Ele tem muito mais influência indígena, influência africana. Então, mostrar isso, que a resistência ela tá na língua, a resistência ela tá no discurso que a gente leva para a sala de aula, nas discussões que nós permitimos. E o que eu acho muito rico desse livro é: a sala de aula é um ambiente seguro para o professor, é um ambiente seguro para o aluno, para ele poder se posicionar, para ele poder dizer o que ele pensa e também para ele se emancipar. Será que nós, professores, estamos emancipados também? Ou nós estamos reproduzindo um discurso opressor, que é machista, que é racista, que é homofóbico, que se requer neutro, que se julga neutro, mas que não é? Será que nós estamos tratando a realidade na sala de aula ou tratando com um contexto hipotético que não vai gerar uma reflexão e uma mudança de mentalidade? É isso, pessoal. Espero que vocês curtam essa indicação. Esse livro é maravilhoso, é um livro de cabeceira, é um livro que modifica muito a nossa forma de pensar como educadores. Espero que vocês tenham curtido essa indicação. Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima.